Muito bom dia a todos. Queria começar por dizer o seguinte. O Chega irá votar contra o orçamento de 2024, o que se justifica após a análise detalhada do documento que nos foi entregue pelo Governo da República. Quando da entrega deste documento, nós informámos, desde logo na primeira reunião com o Governo, depois da análise que fizemos, preliminar dos números apresentados e das linhas apresentadas, que este era um orçamento pouco ambicioso, era um orçamento sem visão e era um orçamento pouco competitivo. Analisados os números em rigor, o documento que foi apresentado pelo Governo, ele é muito mais do que isso. É o orçamento de um Governo incapaz de corrigir o problema estrutural da economia portuguesa, é um orçamento injusto e é um orçamento sério. Este é um orçamento, sobretudo, mentiroso, porque anunciou aos portugueses uma descida de impostos que se materializou nos 0,4% do IRS, que mesmo assim deixará de fora, sublinho, de quase 500 mil de trabalhadores, para depois aumentar uma série de outros impostos de forma colateral. Ou seja, o governo de Fernando Medina quer promover uma descida de IRS, mas não à custa do excedente e do dinheiro que o governo e que o Estado arrecadaram mais. Quer promover uma descida do IRS à custa de aumentar uma série de outros impostos sobre os portugueses. Há vários exemplos que quem analisar o orçamento do Estado consegue compreender com facilidade. O aumento do imposto de circulação, o aumento dos impostos sobre o tabaco, sobre o álcool e sobre outros bens, que se materializa depois de forma mais injusta no aumento do ISP e do IVA. Os impostos indiretos são a grande mentira deste orçamento do Estado. Porque, na verdade, ele promove e promete fazer uma correção fiscal do rendimento, mas aumenta os impostos sobre os portugueses de forma muito clara, sobretudo os impostos indiretos. E isto tem que ser deixado com clareza. Este brutal aumento de impostos, sobretudo de impostos indiretos, é a ilusão que o Governo quis esconder e é o que está verdadeiramente implícito neste orçamento. Por isso, ele, acima de tudo, é um orçamento mentiroso que quer enganar os portugueses. Nesse sentido, o Chega discorda profundamente do Presidente da República quando disse que este era o orçamento possível dentro das condições possíveis. O Governo tem tido e beneficiado de uma entrada de rendimento extraordinário fruto da inflação e dos impostos que cobram. Mas mesmo assim, com este excedente, com esta margem orçamental, não conseguiu evitar aumentar os impostos sobre os portugueses de tal forma que o próprio reconhece no próprio documento de Orçamento de Estado, e penso que é a primeira vez que acontece nos orçamentos do Partido Socialista, reconhece que irá haver um aumento da carga fiscal. É extremamente injusto e, sobretudo, paradigmático que o Governo do Partido Socialista não consiga, no ano em que mais margem orçamental temos, no ano em que beneficiamos dos fundos do PRR, baixar os impostos sobre os portugueses. Por isso, feita a análise a este documento, nós não podemos nunca suportá-lo, nem com o voto favorável, nem com o voto de abstenção, porque ele vai estruturalmente contra aquilo em que acreditamos. Os portugueses já pagam impostos demais para sustentar uma sociedade de desequilíbrios, de favores e de benesses. Não queria deixar de tocar noutro ponto que me parece importante neste orçamento. As soluções que o Governo encontrou para lá da carga fiscal e que motivam o voto contra do Chega. Repare-se, o Governo não tem nenhum problema em aumentar os impostos indiretos, como forma de corrigir a atualização que fez dos escalões do IRS. Para que se perceba em casa, atualizam os escalões de IRS, que beneficiarão alguns, naturalmente, e aumentam os impostos, que prejudicarão todos, de forma transversal. No caso do IVA, absolutamente todos os que consomem. No caso do imposto sobre circulação, todos os que se movem de veículo automóvel. No caso do ISP, todos os que têm que atestar os veículos e por aí adiante. Mas no caso da banca e dos créditos à habitação, o Governo prefere onerar os contribuintes do que criar uma contribuição adicional sobre a banca. Ou seja, o Governo não tem peso em aumentar os impostos sobre os contribuintes, mas não quer aumentar impostos sobre a banca, nem promover que a banca contribua com os seus lucros excessivos para o pagamento do crédito à habitação, das prestações. É por isto que este orçamento é extraordinariamente injusto. É por isso que ele vai estruturalmente contra aquilo em que acreditamos.
E é por isso que não podemos dar nem o voto contra, nem sequer a sua abstenção. Arrisco a dizer isto. Já ouvi a expressão de um outro deputado que este orçamento é pior que os da geringonça. Arrisco a dizer isto. Este orçamento é o pior orçamento de António Costa desde que entrou na governação em novembro de 2015. Porque era aquele que mais margem tinha. É aquele onde mais podíamos fazer. É aquele onde podíamos ir mais longe. E é também aquele onde fica claro que este é um governo sem visão, sem ambição e que, sobretudo, não tem nenhum problema em continuar a tirar dinheiro aos portugueses para sustentar este modelo de sociedade que quis construir. O nosso voto está decidido. O grupo parlamentar do Chega votará contra o orçamento.